A paz do Senhor Jesus. Amados, vamos falar sobre o milênio hoje, né? Bastante discutido. Fala-se da grande tribulação, às vezes há uma confusão que é no início do milênio. Não, a grande tribulação é no final do milênio. O início do milênio fala do arrebatamento. O arrebatamento da igreja, quando Jesus vinha buscar a igreja. Então nós estamos num tempo de santificação. Para que nós estamos santificação? na santificação? Para o juízo final? Não. O Espírito Santo nos instrui nesses dias agora para o arrebatamento e não para o juízo final. Tá? Vamos ver aqui em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Paulo nos dando as instruções, os ensinamentos dessa passagem aqui. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. Como vai ser essa transformação? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, irmão, o arrebatamento vai acontecer quando Jesus vir buscar a igreja. Os que morreram em Cristo, os que andaram na lei de Jesus, esses ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos na lei de Cristo serão arrebatados. Por isso, nós preparamos, o Espírito Santo nos ajuda a ir para o arrebatamento e não para o juízo final. Tá? O juízo final é outra parte, é a última parte do milênio, é o final do milênio. Então, há duas ressurreições. Esta a primeira ressurreição do arrebatamento e a segunda ressurreição lá na grande tribulação, no final do milênio. É a segunda morte. Tá? Vamos então entender. Nós estamos sendo preparados para o arrebatamento e não para o juízo final. 1 Tessalonicenses 4. Estamos falando do milênio, o início do milênio. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18. Paulo escrevendo aos povos da Tessalônica, uma cidade da Ásia, uma das igrejas. Né? Por quê? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Como eu disse lá, ele escreveu também aos Coríntios. Depois nós que estamos na presença de Jesus, que estamos na presença de Deus, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Com eles quem? Com os que ressuscitaram primeiro. Ressuscitaram, que morreram em Cristo. Juntamente com eles, nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Né? Então, há uma ressurreição dos que morreram em Cristo e nós seremos transformados, glorificados num abrir e fechar de olho. Questão, fração de segundo, bem menos. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos, porque Jesus deixou esse ensinamento, né? Ele deixou um consolador. Né? Ele deixou um consolador exatamente para isso aqui. Consolai-vos, é ensinar, explicar.
né? Mostrar que o arrebatamento é uma coisa, o juízo final é outra, grande tribulação é outra coisa, tá? Mas, em João 14, 26, diz, aqui no 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, consolar é ensinar, explicar. João 14, 26. O Espírito Santo veio, né? Jesus subiu aos céus e o Pai enviou o Espírito Santo, né? 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então é isso. Consolar é ensinar, lembrar, né? Como eu estou lembrando vocês que o arrebatamento é uma coisa e a grande tribulação é outra, e nós estamos preparados, sendo preparados pelo Espírito Santo, o Consolador, para o arrebatamento. Tá? Apocalipse 12, 7 ao 9. Apocalipse 12. Então, com o arrebatamento, houve uma grande guerra no céu, né? Miguel e seus anjos travou uma grande guerra no céu. Por quê? Porque o dragão, que é o diabo, queria arrebatar a igreja. Lembra? Nós não vamos entrar por aí porque é bastante comprido e o tempo é pouco. Então vamos só pegando os atalhos para falar sobre o milênio. E houve, Apocalipse 12, do 7 ao 9. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus, em nenhum dos céus, tá? Nós temos 3 céus. Esse céu que nós vemos, o céu estelar, né? E o céu onde está o trono de Deus. Então não ficou nem sinal desses anjos e do dragão. Agora, isso ainda não aconteceu, tá? Essa batalha não aconteceu, mas está escrito aqui, né? Como está escrito também que Deus é o único que escreve o fim desde o começo. Isso aqui é uma visão de João, né? Quando estava lá em Pátimos, foi arrebatado em espírito e foi dito para ele isso aqui e para ele escrever. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Foram lançados com ele. Isso ainda não aconteceu, tá? Isso vai acontecer no arrebatamento. É uma batalha que ainda não aconteceu. Mas está escrito aqui, esse aqui é um livro de revelações, né? Está revelando o que vai acontecer para dar início ao milênio, tá? Então vamos para Isaías 20, 23. O milênio é o tempo do reinado de Cristo. É um reino de paz, né? Então inicia-se o milênio. Jesus arrebata a igreja. Satanás é lançado na terra.
cria-se um tempo de paz, nesses 1000 anos, é um reinado de Cristo. Mas isso ainda não aconteceu. Isso vai acontecer nos tempos certos. Apocalipse 65, 20 e 23. Apocalipse, Isaías. Olha, Isaías escreveu isso aqui 743 anos antes de Cristo. Ele já deixou escrito isso aqui. Isaías 65, do 20 ao 23. É um reinado de paz. Vai haver um reinado de paz. E é o tempo também que, como está escrito em Mateus 28, ide pregar o evangelho em todos os cantos do mundo. Só vai ser possível a pregação do evangelho em todos os lugares do mundo nesse tempo, no milênio. Porque tem países, tem nações, tem raças que não aceitam falar em Jesus. Várias. Tem 56 países muçulmanos. Esses países não aceitam a palavra de Deus. Então só vai ser possível pregar o evangelho, como está escrito em Mateus 28, 20, né? Pregar o evangelho até os confins do mundo. E eu vou estar convosco até o fim dos tempos. Ao fim dos tempos é o final do milênio. Então, só vai ser possível fazer esse trabalho da pregação do evangelho, atingir todas as nações, todos os povos, todas as raças, todas as línguas, no milênio. Porque é um reino de paz. O rei é Jesus. Tá? Então aqui no 20, no milênio, olha, esse aqui é o tempo do milênio. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumpra seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. 100 anos é criança. Lembra do povo antigamente? 900 anos, 800 anos. 100 anos é criança. Né? Criança está se referindo a pessoa que não tem pecado, né? Não tem malícia. Porque o menino morrerá de 100 anos. 21. Edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, como está no 21 aqui. Então é um tempo de paz, não vai haver guerra, não vai haver invasão de propriedades. A pessoa que construiu uma casa, porque no milênio vai ficar gente, né? Vai ser arrebatado a igreja e os que morreram em Cristo. Vai ficar gente no milênio, muita gente, né? Então por isso está escrito isso aqui. Então iniciou-se o milênio aqui, é um tempo de paz, é um reinado de paz, um reinado de Jesus. Mateus 24, 13 e 14. Então o milênio é um tempo de paz. Não há, nesse tempo aqui, não haverá a tentação do demônio. Quer ver? Apocalipse 20, vamos no Apocalipse primeiro, Apocalipse 20, versículo 1 e 3. Você lembra? Miguel batalhou com o dragão, ele foi precipitado e preso. E inicia-se um reino de paz. Apocalipse 20, versículo 1 a 3. E vi descer do céu, Miguel guerreou com Satanás, precipitou ele, jogou para a terra. Tá? Observe que Miguel a guerra estava no céu. Então, outra visão de João aqui. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Cadeia está se referindo à neutralização de Satanás, tá? Do diabo e de seus anjos.
Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, inicia aqui o milênio. Miguel sobe, guerreia com Satanás, e com o dragão e seus anjos no céu, precipita ele para a terra, e desce um anjo muito forte, né? Que tinha na mão a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E o lançou no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. Então, durante os 1000 anos, é ano de paz, né? É ano que não vai haver guerra, não vai haver maldade, não vai haver tentação do diabo, tá? Mas vai haver gente mal? Vai, porque senão não tinha o julgamento final. Então, mesmo Jesus reinando, mesmo Jesus dando paz, ainda vai haver maldade nesse período aqui. Mas o reino é de Jesus. Então, vamos Mateus agora? Mateus 24. Vinte e 13 e 14. 24. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. De quê? No milênio. Vai perseverar, vai ter implicações mais pessoas com pessoas. O diabo não vai atentar ninguém. E aquele que perseverar será salvo, né? Porque no julgamento, na grande tribulação, vai haver julgamento, né? O arrebatamento é levar a igreja. Juízo final é julgamento final. 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho todas as nações, e então virá o fim, né? O período de 1000 anos é o tempo que o evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Antes disso, não vai ser possível pregar o evangelho em todos os cantos. Mesmo com esse tanto de aparelhos, de equipamento, tecnologia moderna que tem, não entra no país. Eles cortam o sinal. Não entra. Nem por rádio, nem por televisão, nem pela internet. Não entra lá. É cortado. Então, no milênio, o evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Julgamento final. 1 Coríntios 15, 24 e 25. 15, 24 e 25. E depois virá o fim. Paulo escreveu também aqui. Escrevendo aos Coríntios. Eu estava falando em Mateus, agora Coríntios. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Entregado o reino. Jesus vai reinar 1000 anos e vai entregar o reino para o Pai. Tá? Vai entregar o reino ao Pai. Ele não vai ficar sendo reinando eternamente. Não, o Pai vai reinar, mas ele vai reinar 1000 anos. A Deus, o Pai. E quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, potestade e força de quê? Maligna. Então ele vai reinar, vai deixar o povo em paz e vai lutar para que não haja maldade. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Dominar os inimigos. Essa é a intenção do reino de Cristo. Que não há maldade do povo que ficar vivo. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Irmão, morte não é essa, é a pessoa ir para a sepultura, não. Essa morte que está se referindo aqui é um anjo que monta num cavalo amarelo. Tem o nome de morte. É um anjo. Não é o efeito da pessoa ir para a sepultura, não. De parar de respirar, não. Essa é a morte da carne. A luta de Jesus é com a morte, o anjo que anda no cavalo amarelo. Tá? Daniel, eu li aqui 25. Daniel 12. Vamos finalizar aqui no Daniel 12. Aqui nós vamos pro julgamento final.
Miguel está lá, guerreando também, outra guerra, segunda guerra de Daniel, ou de Miguel. Mas está em Daniel 12. Daniel 12, versículo 1 e 2. Então aqui é o final dos tempos. Jesus já venceu o reinado dele. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Miguel é um anjo superior, é arcanjo, anjo superior. E naquele tempo, qual tempo? No final dos tempos, levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do povo. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Até aquele tempo ainda não aconteceu. Não, essa angústia aqui nunca houve. E nem vai haver depois. Olha só. Do filho do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Então nunca houve esse tipo de sofrimento, de angústia. Desde que houve nação até aquele tempo. Qual tempo? No final, no julgamento final, na grande tribulação. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Como Mateus escreveu, aquele que perseverar. Aquele que andar, que não aceitar nada de erro nesse milênio. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Por que está escrito aqui muitos? Porque lembra que a primeira ressurreição, houve a ressurreição dos que morreram em Cristo, mas os que não estavam em Cristo não ressuscitaram. Então não pode escrever aqui todos, são muitos. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Como eu disse, vai haver população no milênio, vai ter pessoas boas e também vai ter pessoas más. As que morreram fora do Evangelho vão para o desprezo eterno. E os que morreram em Cristo vai para a vida eterna. Então esse é o julgamento final. Tá? O arrebatamento, início do milênio, e a grande tribulação no final do milênio. Até a próxima.